Paulo foi recolhido à prisão com os demais companheiros como medida preliminar ao exame da documentação trazida. Júlio despediu-se comovido. Os guardas abraçaram o ex-rabino, contristados e respeitosos. Os altos funcionários do quartel acompanharam a cena com disfarçável surpresa. Prisioneiro algum havia ali entrado até então com tamanhas manifestações de carinho e apreço. Depois de uma semana em que lhe fora permitido o contato permanente com Lucas, Aristarco e Timóteo, o apóstolo, recebia ordem para fixar residência nas proximidades da prisão, privilégio conferido pelos seus títulos, embora obrigado a permanecer sob as vistas de um guarda policial até que o seu recurso fosse definitivamente julgado. Auxiliado pelos confrades da cidade, Lucas alugou um aposento humilde na Via Nomentana, para lá se transferindo o valoroso pregador do Evangelho, cheio de coragem e confiança em Deus. Longe de esmorecer diante dos obstáculos, continuou redigindo epístolas consoladoras e sábias às comunidades distantes. No segundo dia de sua nova instalação, recomendou aos 3 companheiros procurassem trabalho para não serem pesados aos irmãos, explicando que ele, Paulo, viveria do pão dos encarcerados como era justo, até que César pudesse atender ao seu apelo. Assim o fez, de fato, e diariamente lá se ia às grades do calabouço onde tomava sua ração alimentar. Aproveitava então essas horas de convivência com os celerados ou com as vítimas da maldade humana para pregar as verdades confortadoras do reino, ainda que algemados. Todos os ouviam em deslumbramento espiritual, jubilosos com a notícia de que não se encontravam desamparados pelo Salvador. Eram criminosos do Esquilino, bandidos das regiões provincianas, malfeitores da Suburra, servos ladrões entregues à justiça pelos senhores para a necessária regeneração e pobres perseguidos pelo despotismo da época que sofriam a terrível influência dos vícios da administração. A palavra de Paulo de Tarso atuava como bálsamo de santas consolações. Os prisioneiros ganhavam novas esperanças e muitos se converteram ao Evangelho, como Onésimo, o escravo regenerado, que passou a história do cristianismo na carinhosa epístola a Filemon. No terceiro dia da nova situação, Paulo de Tarso chamou os amigos para resolver determinados empreendimentos que julgava indispensáveis. Encareceu a diligência de um entendimento com os israelitas, precisava transmitir-lhes as claridades da Boa Nova. No entanto, era impossível, no momento, uma visita à sinagoga. Sem paralisar, contudo, os impulsos dinâmicos da sua mentalidade vigorosa, pediu a Lucas convocasse os maiorais do judaísmo na capital do império, a fim de lhes apresentar uma exposição de princípios que supunha conveniente. Na mesma tarde, grande número de anciães de Israel compareciam ao seu aposento. Paulo de Tarso expõe as notícias generosas do reino de Deus, esclarece a sua posição, refere-se às preciosidades do Evangelho. Os ouvintes mostram-se algo interessados, mas ciosos de suas tradições acabam tomando atitude reservada e duvidosa. Quando terminou a oração entusiástica, o rabi Menandro exclamou em nome dos demais: Vossa palavra merece nossa melhor consideração. Entretanto, amigo, ainda não recebemos nenhuma notícia da Judéia a vosso respeito. Temos, todavia, algum conhecimento desse Jesus a quem vos referis com ternura e veneração. Fala-se dele em Roma como de um revolucionário criminoso que mereceu o suplício reservado aos ladrões e malfeitores em Jerusalém. Sua doutrina é a vida por contrária à essência da lei de Moisés. Sem embargo, desejamos sinceramente ouvir-vos sobre o novo profeta com a calma necessária. Por outro lado, é justo que não sejamos nós apenas os ouvintes dessas notícias singulares. Convém que vossos conceitos sejam dirigidos à maioria dos nossos irmãos, a fim de que os julgamentos isolados não prejudiquem os interesses do conjunto. Paulo de Tarso percebeu a sutileza da observação e pediu que marcassem o dia da pregação a uma assembleia maior, alvitre esse que foi recebido pelos velhos judeus com justo interesse.
No dia aprazado, vasta aglomeração de israelitas comprimia-se e desbordava do quarto humilde onde o ex-rabino montara a nova tenda de trabalhos evangélicos. Ele pregou a lição da Boa Nova e explicou pacientemente a missão gloriosa de Jesus desde a manhã até a tarde. Alguns raros irmãos de raça pareciam compreender os novos ensinamentos, enquanto que a maioria se entregava a interpelações ruidosas e a polêmicas estéreis. O apóstolo recordou o tempo de suas viagens, vendo ali a repetição exata das cenas irritantes das sinagogas asiáticas, onde os judeus se empenhavam em combates acérrimos. À noite, avizinhava-se e as discussões prosseguiam acaloradas. O sol despedia-se da paisagem, dourando o cume das colinas distantes. Observando que o ex-rabino fizera uma pausa para ganhar algum fôlego, Lucas aproximou-se e confidenciou: "Dói-me constatar quanto esforço despendes para vencer o espírito do judaísmo." Paulo de Tarso meditou alguns momentos e respondeu: "Sim, verificar a rebeldia voluntária dá enfado ao coração. Contudo, a experiência do mundo tem me ensinado a discernir, de algum modo, a posição dos espíritos. Há duas classes de homens para as quais se torna mais difícil o contato renovador de Jesus. A primeira é a que vi em Atenas e se constituiu dos homens envenenados pela falaciosa ciência da terra. Homens que se cristalizam numa superioridade imaginária e muito presumem de si mesmos. São estes, a meu ver, os mais infelizes. A segunda é a que conhecemos nos judeus recalcitrantes que, possuindo um patrimônio precioso do passado, não compreendem a fé sem lutas religiosas, petrificam-se no orgulho da raça e perseveram numa falsa interpretação de Deus. Se tal arte entendemos melhor a palavra do Cristo, que classificou os simples e pacíficos da terra como criaturas bem-aventuradas, poucos gentios cultos e raros judeus crentes na lei antiga estão preparados para a escola bendita da perfeição com o Divino Mestre. Lucas passou a considerar o justo conceito do apóstolo, mas a esse tempo as palestras ruidosas e irritantes dos israelitas pareciam o fermento rápido de pugilatos inevitáveis. O ex-rabino, porém, desejoso de paz, subiu novamente à tribuna e exclamou: "Irmãos, evitemos as contendas estéreis e ouçamos a voz da própria consciência. Continuai examinando a lei e os profetas, nos quais encontrareis sempre a promessa do Messias que já veio. Desde Moisés, todos os mentores de Israel referiram-se ao Mestre com caracteres de fogo. Não somos culpados da vossa surdez espiritual." Invocando as discussões ferinas de há pouco, recordo a lição de Isaías quando declara que muitos hão de ver sem enxergar e ouvir sem entender. São os espíritos endurecidos que, agravando as próprias enfermidades, culminam em lutas desesperadoras para que Jesus possa, mais tarde, convertê-los e curá-los com o bálsamo do seu infinito amor. No entanto, podeis estar convictos de que esta mensagem será auspiciosamente recebida pelos gentios simples e infelizes, que são, na verdade, os bem-aventurados de Deus. A declaração franca e veemente do apóstolo caiu na assembleia como um raio, impondo absoluto silêncio. Mas, destoando dos sentimentos da maioria, um velhinho judeu aproximou-se do convertido de Damasco e disse: "Reconheço o exato sentido da vossa palavra, mas desejaria pedir-vos que este evangelho continuasse a ser ministrado à nossa gente. Há seguidores de Moisés, bem intencionados, que podem aproveitar o ensino de Jesus, enriquecendo-se com os seus valores eternos." O apelo carinhoso e sincero era proferido em tom comovedor. Paulo abraçou o simpatizante da nova doutrina, fundamente sensibilizado, e acrescentou: "Este aposento humilde é também vosso. Vinde conhecer o pensamento do Cristo sempre que vos aprouver. Podereis copiar todas as anotações que possuo. E não ensinais na sinagoga? Por enquanto, preso como estou, não.
Poderei fazê-lo, mas hei de escrever uma carta aos nossos irmãos de boa vontade. Dentro de poucos minutos, a compacta reunião se dissolvia com as primeiras sombras da noite. Daí por diante, aproveitando as últimas horas de cada dia, os companheiros de Paulo viram que ele escrevia um documento a que dedicava profunda atenção. Às vezes era visto a escrever com lágrimas, como se desejasse fazer da mensagem um depósito de santas inspirações. Em 2 meses, entregava o trabalho a Aristarco para copiá-lo, dizendo: esta é a Epístola aos Hebreus. Fiz questão de grafá-la, valendo-me dos próprios recursos, pois que a dedico aos meus irmãos de raça e procurei escrevê-la com o coração. O amigo compreendeu o seu intuito e, antes de começar as cópias, destacou o estilo singular e as ideias grandiosas e incomuns. E Paulo continuou trabalhando incessantemente a benefício de todos. A situação como prisioneiro era a mais confortadora possível. Fizera-se benfeitor desvelado de todos os guardas que lhe testemunhavam o esforço apostólico. A uns aliviara o coração com as alegrias da Boa Nova, a outros curava moléstias crônicas e dolorosas. Frequentemente o benefício não se restringia ao interessado, porque os legionários romanos lhe traziam os parentes, os afeiçoados e os amigos para se beneficiarem ao contato daquele homem dedicado aos interesses de Deus. Logo ao 3º dia deixou de ser algemado porque os soldados dispensavam a formalidade, apenas guardando-lhe a porta como simples amigos. Não poucas vezes esses militares benévolos o convidavam a passear pela cidade, especialmente ao longo da Via Ápia, que se havia tornado o local da sua predileção. Sensibilizado, o apóstolo agradecia essas provas de condescendência. Os benefícios do seu convívio tornavam-se dia a dia mais evidentes. Impressionados com a sua palestra educativa e com as suas maneiras atenciosas, muitos legionários, antes relapsos e negligentes, transformavam-se em elementos úteis à administração e à sociedade. Os guardas começaram a disputar o serviço de sentinela ao seu aposento, e isto lhes valia pelo melhor atestado de valor espiritual. Visitado incessantemente por irmãos e emissários das suas igrejas queridas da Macedônia e da Ásia, prosseguia desdobrando energias na tarefa de amorosa assistência aos amigos e colaboradores distantes, mediante cartas inspiradíssimas. Havia quase 2 anos que o seu recurso a César jazia esquecido nas mesas dos juízes displicentes, quando sobreveio um acontecimento de magna importância. Certo dia, um legionário amigo levou ao convertido de Damasco um homem de feições másculas e enérgicas, aparentando 40 anos mais ou menos. Tratava-se de Acácio Domício, personalidade de grande influência política e que de algum tempo tinha cegado em misteriosas circunstâncias. Paulo de Tarso o acolheu com bondade e, depois de impor-lhe as mãos, esclarecendo-o sobre o que Jesus desejava de quantos lhe aproveitavam a munificência, exclamou comovidamente: Irmão, agora, convido-te a ver em nome do Senhor Jesus Cristo. Vejo, gritou o romano tomado de júbilo infinito, e logo num movimento instintivo ajoelhou-se em pranto e murmurou: Vosso Deus é verdadeiro. Profundamente reconhecido a Jesus, o apóstolo deu-lhe o braço para que se levantasse, e ali mesmo Domício procurou conhecer o conteúdo espiritual da nova doutrina, a fim de reformar-se e mudar de vida. Solícito anotou as informações relativas ao processo do ex-rabino, acentuando ao despedir-se: Deus me ajudará para que possa retribuir o bem que me fizestes. Quanto à vossa situação, não duvideis do desfecho merecido, porque na próxima semana teremos resolvido o processo com a absolvição de César. De fato, decorridos 4 dias, o velho servidor do Evangelho foi chamado a depor. De conformidade com as ordens legais, compareceu sozinho perante os juízes, respondendo com admirável presença de espírito às menores arguições que lhe foram desfechadas. Os magistrados, patrícios, verificaram a inconsistência do libelo,
a infantilidade dos argumentos apresentados pelo Sinédrio, e não só atendendo à situação política de Acácio, que empenhara no feito os bons ofícios de que podia dispor, como pela profunda simpatia que a figura do apóstolo despertava, instruíram o processo com os mais nobres pareceres, restituindo-o, por intermédio de Domício, para o veredito do imperador. O generoso amigo de Paulo regozijou-se com a vitória inicial, convencido da próxima liberdade do seu benfeitor. Sem perda de tempo, mobilizou as melhores amizades, entre as quais contava Popéia Sabina, conseguindo afinal a absolvição imperial. Paulo de Tarso recebeu a notícia com votos de reconhecimento a Jesus, mas que ele próprio rejubilavam-se os amigos que celebraram o acontecimento com expansões memoráveis. O convertido de Damasco, entretanto, não via nisso tão só um motivo para regozijo pessoal, mas a obrigação de intensificar a difusão do Evangelho de Jesus. Durante um mês, no princípio do ano 63, visitou as comunidades cristãs de todos os bairros da capital do Império. Sua presença era disputada por todos os círculos, que o recebiam entre carinhosas manifestações de respeito e de amor pela sua autoridade moral. Organizando planos de serviço para todas as igrejas domésticas que funcionavam na cidade e depois de inúmeras prédicas gerais nas